Existem pessoas que resistem, mas até essas pessoas não vão ter escolha a não ser lutar pelo meio ambiente. Estamos aqui, com o delegado-chefe da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente e de Curitiba, e ele vai explicar um pouquinho sobre a trajetória dele como ambientalista e também como embaixador do Criador Onça Pintada. Então, delegado, por que você escolheu trabalhar com essas questões ambientais? Você sempre teve interesse por essa área? Não, sabe que a minha carreira foi encaminhada para a investigação de crimes do colarinho branco, né? E houve uma oportunidade de trabalhar na Delegacia do Meio Ambiente, que já era uma delegacia, que já era um tema que eu apreciava muito, né? Proteção do meio ambiente, dos animais, eu já me considerava um ambientalista. Só que a oportunidade surgiu, né? E começamos ali a defender os animais, a investigar crimes de maus tratos animais, mas a gente achava que a gente deveria fazer muito mais pelo meio ambiente, né? Nós tivemos uma equipe focada muito na diversificação de grandes ações, né? Então nós conseguimos fazer muitas operações na proteção do meio ambiente, voltada principalmente ao tráfico de animais, aos maus tratos, animais domésticos e silvestres, mas também fizemos operações grandes na área de desmatamento. E é muito legal porque a lei de crimes ambientais ela prevê uma série de crimes, uma diversidade muito grande de crimes, que nós conseguimos atuar muito, e é muito gratificante porque são ações que conseguem atrair a empatia do público, a empatia das pessoas pela importância do meio ambiente. Por isso tem sido tão legal trabalhar nessa delegacia. E teve algum momento que você sentiu um pouco de desesperança, que talvez não valesse a pena, lutar por essas causas em alguma situação? Sim, no Brasil o meio ambiente ele não é tratado com a devida importância e a devida responsabilidade, né? Então nós enfrentamos diversos obstáculos relacionados a isso. Então nós investigamos, por exemplo, crimes de poluição, né? E sofremos muita retaliação, né, do público que não entende a importância de preservar os rios com peixes, com uma água saudável, né? Que não entende a importância de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Então nós sofremos uma certa resistência, mas como tudo na vida, você precisa lutar para que as mudanças apareçam, né? Você precisa pleitear mudanças, né? Então nós sofremos alguma resistência ao longo desse processo, mas é importante, quanto mais você luta, mais você demonstra a tua força, mais as pessoas entendem que aquilo precisa ser mudado, que você não vai, que você tem um time forte, uma equipe de idealistas que não aceita as coisas como estão, né? E isso faz parte do processo do povo brasileiro, de modo geral, né? Essa persistência. E o que você acha sobre o futuro, né? Sua perspectiva sobre o futuro? Você acha que as pessoas têm sido mais conscientes em suas ações em relação ao ambiente, né? Ou elas têm ficado cada vez menos conscientes? Eu não tenho dúvida que as pessoas têm cada vez mais compreendido a importância de preservar o meio ambiente, de preservar a biodiversidade. Isso não tenho dúvida que nós temos um movimento muito importante no Brasil de respeito à vida e à dignidade dos animais, da importância do meio ambiente. E por outro lado, existem pessoas que resistem, mas até essas pessoas não vão ter escolha a não ser lutar pelo meio ambiente. Nós estamos atravessando um processo importante de mudanças climáticas que vão mudar a forma como nós enxergamos o mundo. E nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na bacia do Guaíba, com aquelas chuvas, né, e a morte de tantas pessoas e tantos animais. Vimos o que aconteceu na União da Vitória, muito semelhante, não com a mesma repercussão. Mas esses casos eles só vão se tornar mais graves e mais corriqueiros. Ou seja, nós estamos brincando com o nosso planeta e isso vai gerar consequências graves em todo o mundo, né? A COP30, que vai ser em Belém, será para discutir a importância de preservarmos a nossa biodiversidade, o nosso planeta. Então, até para quem é cético, para quem é negativo com relação ao aspecto, não vai ter outra escolha a não ser dar a devida importância, né? Quando os rios e a elevação do nível do mar subir, segundo dados da ONU, mais de 1 bilhão de pessoas vai ter que se mudar até 2050. Ou seja, isso não é brincadeira, né? E o mundo tem, ou voluntariamente, as pessoas que têm a consciência da importância do meio ambiente, da dignidade animal, mas também aquelas que têm interesses econômicos ou interesses políticos vão ter que se mobilizar. E por isso é tão bom essa perspectiva que nós estamos atravessando hoje no planeta. E sobre o Criador Onça Pintada, como que ele surgiu? E você tinha noção da dimensão, né? Porque hoje é muito grande, né? Que isso chegaria do alcance, né? Sim. Bom, o Criador Onça Pintada ele foi idealizado há muitos anos pelo Luciano Saboia, um médico oncologista, que além de idealizador do projeto, é o mantenedor do Criador Onça Pintada. E ele, assim como nós, apaixonados pelo meio ambiente, ele arregimenta pessoas para lutar por uma causa. Então, há alguns anos eu pude ingressar nesse projeto, né, que me antecede há muitos anos, para dar visibilidade a ele e para dar a devida importância ao processo de conservação da fauna silvestre, né? E por isso hoje o criadouro é o maior criadouro conservacionista da América Latina. São mais de 190 espécies, mais de 3 mil animais, que são conservados ali exclusivamente para fins conservacionistas, ou seja, manutenção da espécie e reintrodução na natureza, né? Nós já reintroduzimos centenas de animais no estado do Paraná,
animais na Argentina, né, em locais onde há décadas eles já não eram mais avistados. Né, e esse é um processo importantíssimo e talvez único no Brasil, em que a polícia, o Estado, se mobiliza para conservar animais, apreendendo esses animais do tráfico, encaminhando para um criador conservacionista para que lá a sua saúde e a sua dignidade sejam restabelecidas e para que seus filhotes sejam reintroduzidos na natureza. Né? É um ciclo completo, que é único no Brasil e talvez no mundo, e que tem surtido muitos efeitos positivos. Né? Não só para equilíbrio daquele ecossistema, mas também para inspirar novos órgãos policiais, o poder público não só do Brasil, mas de outros países, nesse importante processo de refaunação, de preservação da biodiversidade. E agora, para finalizar, né, qual é o maior desafio que você enfrenta como ambientalista e também como embaixador, né, do Criador Onça Pintada? A maior dificuldade é você incutir na mente das pessoas sobre a importância do meio ambiente, né, a importância de preservar, de investir na preservação do meio ambiente. Né. O poder público e os empresários ainda não se deram conta de que $1 investido em preservação do meio ambiente evita outros $25 de gastos para os efeitos decorrentes da negligência em relação ao meio ambiente. Ou seja, investir no meio ambiente é um investimento e não um gasto. Né? Então, investir em segurança pública para preservação do meio ambiente, investir nos criadores conservacionistas, em projetos de refaunação, investir em órgãos ambientais é o maior desafio do Brasil e talvez do mundo, porque os tomadores de decisão não entenderam ainda que esse é um investimento, não só um investimento importante, mas um investimento com alto retorno. Né? Então, alguns estudos disseram que a operação de resgate humanitário no Rio Grande do Sul, ele foi algo em torno de R$2 bilhões. Né? E caso o governo tivesse investido em infraestrutura para efeitos do clima, de mitigação climática, seria algo em torno de 5% do que foi investido só para ajuda humanitária. Né? Ou seja, investir no meio ambiente é um investimento e não um gasto. Né? Os gastos, na verdade, são decorrentes da nossa negligência com relação ao meio ambiente. Esse é, sem dúvida, o maior desafio. Muito obrigada por dividir com a gente essa trajetória que é inspiradora, né? Muito obrigada. Obrigado pelo convite e pela essa oportunidade dessa entrevista, Mônica.